gente vai falar de cannabis. Boa. Certo? O que é o canabidiol? O canabidiol é uma das substâncias ativas que a gente tem na planta. Além do canabidiol, já tem descritas mais de 160 substâncias análogas, tá? Que são os canabinoides, os fitocannabinoides que a gente extrai da planta. Então o canabidiol é um deles, é o flagship da marca cannabis, é o que aparece muito na mídia, é o que todo mundo fala primeiro, mas a gente tem centenas de outros, tá? Tão importante quanto ele, tão estudado quanto ele, o THC, o Delta 9 THC. Então, assim, todo mundo procura o canabidiol, mas não é o foco. O foco realmente é a medicina canábica como um todo, porque existem muitas substâncias aí envolvidas que podem estar agindo, tá? Bom, como você falou, ninguém tem conhecimento disso. Nenhuma faculdade, pelo menos até hoje que eu saiba, tem na grade curricular o estudo de canabinoides. E aí como é que faz? Aprende no YouTube? É na raça. É na raça. É na raça. Na raça, não tanto no YouTube. Se você levantar no PubMed, você tem aí... Então, hoje, o ponto é, existe evidência científica existe, vamos deixar bem claro que não é uma medicina alternativa. Isso é uma grande bobagem, tá? Que muita gente encara a medicina canabinoide como alternativa. Não é alternativa. A gente tem aí, hoje, desde 2017, a gente tem mais de 1000 estudos indexados sobre canabinoides por ano. Ou seja, existe evidência científica, existe gente muito séria estudando. Então, se os colegas quiserem procurar e realmente for uma fonte confiável, o PubMed é relativamente confiável, a gente consegue filtrar revistas com maior peso e você vai encontrar muito material. Mas sim, é na raça, é mais ou menos no YouTube, como você falou. Existem congressos, hoje em dia, no mundo inteiro, muito sérios, tá? Agora, em março, vai ter um muito grande em Israel, que é o país que mais desenvolveu... Dr. Mechulam, né, cara? Dr. Mechulam, Rafael Mechulam. Então, é o país que mais desenvolveu a medicina canábica, ele que começou isso. Então, existe. Se a pessoa tiver interesse em procurar, ela vai encontrar material suficiente e de qualidade para poder começar a entender como funciona o canabinoide no corpo humano. Você, para uma pessoa que não entende do assunto, mas Sim. que consegue ter acesso técnico a entender o tema. Tá. Você recomendaria que esse cara estude o tema, né? Porque você falou que é tudo self-learning, né? Só deixando bem claro, sim. Que é na raça que a gente está falando aqui, é uma coisa que você vai ter que, né? Não é uma sociedade que vai te dizer e vai ter um consenso, né, do como você tem que se comportar. Então é uma coisa altamente particularizada. Então, para quem quer começar no assunto, você recomendaria que o cara partisse das doenças que tem mais a ver com a área de atuação dele, ou ao contrário, ele partisse do sistema receptor canabinoide? Como a gente aprende as coisas na faculdade? Você dá uma abordagem de como que você acessaria a segunda opção? É realmente aprender a fisiologia, a farmacologia, como essa substância age no corpo humano, para depois entender a aplicação dela para determinada patologia que se aplique à sua especialidade. Seria esse o caminho, tá? É uma analogia que eu sempre faço da cannabis com os opioides, para ficar uma coisa bem clara, tá? Os opioides, a substância ativa, ela foi isolada mais ou menos 100 anos antes das substâncias ativas da cannabis. As da cannabis, o THC e o CBD, eles foram isolados na década de 60 pelo Rafael Mechulam, que é um químico búlgaro-israelense. E os opioides, 100 anos antes, foram isolados essas substâncias ativas. Então se isolou a substância ativa do ópio, tá? A morfina. Quando se isolou a substância ativa da morfina, a morfina em si, alguns anos depois se encontrou no corpo humano receptores para a morfina. Se isolaram os receptores que a gente tem para morfina, os receptores que todo mundo tem no cérebro. Depois de isolar os receptores, conseguiu se isolar opioides endógenos, endorfina, encefalina. E daí partiu-se o estudo para medicamentos que agissem sobre esses receptores. O caminho da cannabis é exatamente o mesmo, só que 100 anos depois. Se isolou o THC e o CBD, demorou muito tempo, só na década de 90 que foram isolados os receptores endocannabinoides, os primeiros, o CB1 e o CB2, tá? 1 e 2 é puramente cronológico, sim, certo? E depois de isolar esses receptores, se descobriu que a gente tem também endocannabinoides, os canabinoides que nós mesmos produzimos. Os principais, a anandamida e o 2-acilglicerol.
2-AG, que a gente abrevia. Tem outros que estão em estudos, mas esses são os principais. E daí foi para a parte medicinal. Ou seja, exatamente o mesmo caminho dos opioides e da cannabis. Então, assim, não existe nenhum motivo para ver um preconceito ou para ver alguma indagação sobre o assunto. Você falou uma coisa muito interessante, eu acho que você traçou um paralelo riquíssimo, que é o seguinte, ninguém hoje faria apologia ao ópio. Exato. Existiam opiários na década de século retrasado. Então eram lugares onde tinham muitos chineses orientais que cultivavam ópio, eles recebiam ocidentais, existia em Londres. Isso tem até um filme famoso com o Johnny Depp, chamado Inferno, que ele é um policial que vive fumando ópio opiário. Então, os opiários eram... Blinders, o Peaky Blinders é o mais recente, o personagem em 1900, a Guerra dos Boxers, Inglaterra versus China, era para manter os portos chineses abertos para o comércio de ópio. Então, até 1900, a questão do ópio era discutida, mas caiu na irrelevância discutir o ópio. Ninguém vai fazer apologia para ópio. Vamos fumar papoula. Ninguém vai falar isso. Ao mesmo tempo, ninguém vai desfazer de fentanil. Você tá maluco? Qual de nós nunca prescreveu um opioide? Você tá de brincadeira? Você vai fazer uma cirurgia como sem opioide? Então, eu acho curiosíssimo e rico o paralelo que você traçou, porque a gente não faz apologia pro ópio, mas não viveríamos sem opiáceos. Eu acho que a cannabis, ela tende ou tem a obrigação de se encaixar nesse mesmo paralelo. Com uma ressalva, uma diferença. O opioide mata. Perfeito. O canabinoide não. Muito bem colocado. Tem dose tóxica. O Michael Jackson parece que falou que existia uma dose tóxica para o fentanil. Já foi calculada uma dose... já foi calculada uma dose tóxica de maconha. É para fazer no hospital. Acredito uma dose letal, já foi. Ela foi quantas toneladas? É ou baseado no tamanho de um poste. 680 quilos fumados em 15 minutos. Então, se isso acontecer, você morre. Toma cuidado. Se isso acontecer, você vai morrer. Se isso acontecer, você morre. Essa é a dose letal calculada. Mas, voltando, assim, uma coisa que eu queria falar, trazer para que vocês comentassem, assim, que eu acho que muito louco do sistema canabinoide, né? Que ele é um receptor que ele não é expresso naturalmente, né? Então, assim, é um receptor que ele tem... Você tem situações bastante específicas, né? O que eu quero dizer é assim, as pessoas assim não têm normalmente esse receptor expresso, então assim... Na verdade, Caio, não te interrompendo, sim. O receptor ele tem uma expressão sim fixa. O que acontece é vamos colocar os endocannabinoides como neurotransmissores. Eles não são neurotransmissores clássicos, tá? Por que ele não é um neurotransmissor clássico? Porque ele é produzido sob demanda. Entendi. E o meu ponto é exatamente esse. Essa situação de coping, né? Que, né, de assim, situações, esses receptores eles aparecem em situações de estresse, em situações, né, são receptores que te trazem uma forma de interação com o meio ambiente para você se adaptar a mudanças bruscas de meio ambiente. Essa talvez seja o feedback positivo para a expressão do receptor. Vamos explicar qual é a função do sistema endocannabinoide. O que ele faz? Uhum. Ele é um sistema de homeostase. Ele atua sobre todos os outros sistemas para encontrar um ponto de balanço, para acelerar ou desacelerar outros sistemas. Inflamatório, qualquer outro sistema fisiológico, o sistema endocannabinoide ele entra para a função de homeostase, certo? Como eu falei, ele é produzido sob demanda, não é um neurotransmissor clássico que fica armazenado numa vesícula. Ele só vai ser produzido quando ele é necessário. Então isso que difere um pouquinho, por isso que ele não pode ser chamado de um neurotransmissor, apesar de ser exatamente a mesma função de qualquer outro neurotransmissor. Mas ele é modulado pela interação com o meio. Sim, também. Mas eu acho muito prudente da natureza, né? Coisas que a gente pode fazer. Já que você vai se foder, né? Deixa eu ver, vamos agilizar aqui o negócio. Mas ela fala assim, olha, é um mecanismo de coping, é um mecanismo de você conseguir restabelecer um set point, um novo equilíbrio. Homeostase. Dado uma necessidade iminente. Porque se não houver, e você tiver com isso ligado o tempo todo,
não vai dar bom. Eu acho interessante. Lógico que é difícil fazer essa análise do que é a natureza, a teleologia da natureza. O que a natureza quis fazer quando ela fez isso. É muito complicado fazer isso. Mas eu achei muito interessante o que o Zé falou. Esse mecanismo não está no módulo on o tempo inteiro. E tem um down regulation, provavelmente. Sim, né? sim. Farmacologicamente falando, sim, né? Sim. Ou Tanto seja, que existem várias patologias que elas são atribuídas a um subfuncionamento ou um hiperfuncionamento do sistema endocannabinoide. A obesidade, por exemplo, ela está ligada a um funcionamento excessivo do sistema endocannabinoide. A enxaqueca, uma síndrome do colo irritável, ela já foi linkada com um funcionamento deficitário do sistema endocannabinoide.